Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e você está chegando no canal Opinando. Bom, neste vídeo eu vou tratar sobre A Trama, a história de Amor, novela de Manuel Carlos com a direção de Ricardo Washington. Novela que vai entrar ali na faixa da tarde, ali do Viva, no horário ali de meio-dia 15, né? Sucedendo a sucessora, novela que também é de Manuel Carlos, né? História de Amor foi exibida originalmente em 95, ali em julho de 95, e foi até março de 96, totalizando ali 209 capítulos e com audiência de 34 pontos, uma boa audiência, né? Se tratando de que a História de Amor na época recebeu a audiência de Irmãos Coragem, que não foi nada bem na audiência, né? E a novela foi um grande sucesso, né? Tanto que está sendo reprisada novamente. É a terceira reprise da novela do Maneco, né? Ela foi reprisada primeiramente ali no Vale a Pena Ver de Novo em 2001, e depois foi reprisada em 2014 no Canal Viva pela primeira vez, ali nos primeiros anos do Canal Viva, e está voltando agora em 2023 novamente ali aparecendo, só que no período da tarde, ali no horário de meio-dia 15, como eu falei anteriormente, né? Para falar sobre a história da trama da novela, né? Sempre tem uma Helena, né, nas novelas do Maneco, as Helenas famosas do Maneco, né? Dessa vez é a primeira Helena da Regina Duarte, a Helena da História de Amor, né? Só que para falar sobre a Helena, sobre a história da Helena, precisa-se contar uma história antes, até chegar a Helena, para a gente poder pegar bem o fio da meada, para eu explicar melhor para vocês como é que é a história e o andamento da trama, né? Para começar a contar a história, a gente tem o Carlos Moretti, que é interpretado pelo Zé Maier, né? Mais o Moretti ali médico nas histórias do Maneco, né? O Carlos é um endocrinologista, ele tem uma clínica e tem como sócio ali a Sheila, interpretada pela Lília Cabral, e também o Daniel, interpretado pelo Zé de Abreu, né? Ele e a Sheila, o Carlos e a Sheila, eles têm um relacionamento de 10 anos ali, nesse período, né? E de idas e vindas, um vai e vem e tal. Só que por um momento, né, ele acaba conhecendo Paula, que é interpretada pela Carolina Ferraz, que é uma das pacientes ali da clínica do Carlos, e ele acaba se relacionando com a Paula e acaba por optar por casar com a Paula. Ele acaba se relacionando com Paula, abrindo uma certa raiva da Sheila, né? A Sheila, que no momento ali esse período em que o Carlos se manteve afastado do relacionamento com ela achou que em algum momento ele voltaria, já que eles estavam nesse relacionamento de vai e vem, né? Só que isso não aconteceu, ele acabou se relacionando com a Paula e se casando com ela. Para falar sobre o casamento, que aí começa a história de fato, de história de amor, né? O fio da meada, para explicar, vai aparecer vários núcleos por trás, né? O que acontece? No dia do casamento do Carlos com a Paula, no caminho para a igreja, ele vê uma briga de um casal. Esse casal é Joyce, interpretada pela Carla Marins, e Caio, que é interpretado pelo Ângelo Paz Leme. O que acontece? Ele está vendo ali uma briga, uma discussão, e para falar sobre essa discussão, o que acontece? O casal está brigando por quê? Eles são jovens ali, né? E a Joyce acaba por falar pro Caio que ela tá grávida dele, né? E ele não gosta nada da notícia, ele não quer arcar com as responsabilidades de um pai, né? E ele, inconformado, ele acaba brigando ali com a Joyce, né? E nessa discussão do Jeep, do carro do Caio, né? Ele acaba agredindo, de certa forma, agindo com violência com a Joyce, que acaba por se machucar ali na situação, acaba batendo na cabeça, sangrando na cabeça, e o Caio, vai embora, né? Vendo essa situação, o Carlos, ele, no espírito de um médico, né, ele vai ali socorrer a Joyce, né, levando ela para a sua clínica. E lá ele dá todo o atendimento a ela, né, e também lá ele descobre que a moça que ele socorreu está grávida, né. Só que no momento ele está por se casar, né? Ele deixa a Joyce na sua clínica e corre para a igreja para poder se casar, já que a Paula ali no momento já estava começando a ficar histérica, né? A Paula, que tem uma característica, a Paula da Carolina Ferraz, tem uma característica de ser uma mulher muito histérica, um pouco descontrolada, egoísta, mimada, né? Tipo de algumas personagens que vêm a ser famosas nas novelas do Maneco, né? Mas ele consegue chegar a tempo, né? Mesmo vendo a Paula ali reclamando da situação,
Só que ele acaba por se casar. Só que nesse período do casamento, ele fica preocupado, né? Ele com o médico ali, né? Ele fica preocupado com o estado da Joyce. Ele quer saber de notícias da Joyce, né? Logo depois do casamento, ele acaba sabendo das notícias da moça que ele socorreu, né? E nesse período aí que vai entrar a Helena, né? A Helena é a mãe da Joyce, né? A Helena da Regina Duarte. Para falar sobre a Helena em si, antes de continuar com a história, essa Helena da Regina Duarte é uma Helena mais, digamos assim, que eu posso considerar uma Helena mais povão, né? É a Helena mais povão, mais dona de casa, não é aquela madame chique do Leblon e tudo mais, do que veio a ser algumas Helenas posteriormente, em novelas posteriores à História de Amor, né? Como a Helena da Vera Fischer, ou a Helena da Cristiane Tornone, que está passando agora no Vale a Pena Ver de novo, né? A Helena de Mulheres Apaixonadas. Não, essa Helena da Regina Duarte, que é a primeira Helena da Regina Duarte, das 3 que ela fez das novelas do Maneco, né? É uma com a classe menor, digamos assim. Ela é mais povão, ela defende muito a família ali. Ela que já foi casada com Assunção, que é interpretada pelo Nuno Léo Maia, e que é a mãe da Joyce, né? E ele, o Nuno Léo Maia, o Assunção, é o pai da Joyce. Para continuar a história, o que acontece? O Carlos, né, de onde a gente parou, o Carlos ele acaba se encantando pela Helena. No dia em que ele vai conhecer, ele vai atrás de notícias da Joyce, ele acaba por conhecer a Helena, que vai atrás da filha, né? Para saber sobre o que aconteceu com ela, né? A Helena, nesse período, ela sabe da gravidez, né? E ela fica cúmplice ali da filha, né, da Joyce, mesmo que depois que a gente vai saber o que a Joyce vai começar a aprontar com a mãe, né? E ela ali é muito cúmplice ali, ela tenta entender o lado da filha ali, só que o Assunção, ele não gosta nada dessa notícia, né? Ela acaba por falar com o Assunção sobre a gravidez da filha. O Assunção não gosta, né, da situação. O Assunção é um cara mais conservador, um pouco mais machista, onde o machismo ali na época ali de meados de 95, ali, né, dos anos 90, estava imperando mais do que está acontecendo agora. Ainda existe machismo por aí, logicamente, né, mas a gente está combatendo ultimamente nesses últimos anos, né. Mas na época de 95 o machismo estava ali imperando, né. E o Assunção é um personagem assim, um personagem mais machista, mais conservador, e não gosta do relacionamento que a Joyce tem com o Caio, né? Para falar sobre esse relacionamento, depois de continuar num todo sobre a história de amor, né? Para continuar a falar desse casal tóxico, né? Entre Caio e Joyce, eles são um casal assim de comportamento muito ruim, horroroso, horrível, né, de várias formas, né. Eles são um casal que assim dá raiva de vê-los ali na TV, né, por tanto lixo tóxico que é esse relacionamento entre os dois, né, que são idas e vindas e tudo mais. Só que assim é muito ruim o relacionamento deles, né. Perdão. E o pai, justamente o Assunção, ele não gosta dessa situação, né? De certa forma ele tem até razão, né? Mas sobre a gravidez da filha, ele é um pouco mais duro, né? Ele acaba sendo muito duro, né? De certa forma, se a gente for pensar, a gravidez da Joyce é muito cedo, né? Ele tem uma certa preocupação, a gente até entende de certa forma, mas a questão é como o Assunção se comporta perante a isso, né? Para voltar ao relacionamento de Carlos e Helena, né? Para falar sobre os personagens do Zé Maria e da Regina Duarte, né? Eles acabam se relacionando, né? Porque nesse período dessa aproximação entre Carlos e Helena, o Carlos já não está tendo um bom casamento com a Paula, né? Nessa histeria que a Paula né? Nos comportamentos dela, essas brigas incessantes que vem acontecendo no casamento, o Carlos acaba por separar da Paula, iniciando assim um relacionamento com a Helena, né? E nesse período, né, acontece da Paula, né, e da Sheila, o primeiro relacionamento ali, o relacionamento de 10 anos, que foi antes do relacionamento dele com a Paula,
elas tentam por saber quem é essa Helena, por quem o Carlos está se interessando, né? E aí tem-se uma busca, né, para descobrir quem é essa mulher que conquistou o coração do Carlos, né? E elas depois acabam por saber, né, que é a Helena, né? A Paula, ela faz barraca atrás barraca por causa desse relacionamento do Carlos com a Helena, né? Só que a Sheila tem um comportamento diferente, né? Ao contrário da Paula, que mostra escancaradamente ali sua revolta por perder o Carlos para Helena, a Sheila, de modo sorrateiro, né, ela vai sendo, digamos, uma certa amiguinha da Helena, se comportando como uma falciane claríssima para nós, para o público, né? E ela vai tentando armar por trás da Helena certos planos para poder separar o casal Carlos e Helena, né? E daí se desenvolve ali vários barracos durante a trama, né? Não só entre Paula e Helena, tanto que tem até uma briga famosa, uma cena famosa entre Paula e Helena ali no posto, né, um barraco daqueles, né? E também tem confronto entre Sheila e Paula também, né? Tanto que a Sheila tenta atacar a Paula com uma espátula, se encaminhando pro fim da novela, a Sheila tenta matar a Paula com um travesseiro ali, sufocando ela, mas antes disso também a Sheila tenta perseguir ali a Paula. Enquanto a Paula estava grávida do Carlos, tem um momento que o Carlos engravida a Paula, né? A Sheila, nesse período em que ela faz essas vilanias, ela já está um pouco mais escancarada, né? Sendo mais vilãzona psicopata, né? Ali nesse período, né? E História de Amor se desenvolve nesse quadrilátero, digamos assim, né? É o Carlos que teve um relacionamento com a Sheila, primeiramente, só que ele termina o relacionamento com a Sheila para se casar com a Paula, só que nesse período, no casamento em que ele tem com a Paula, ele acaba se encantando pela Helena e acaba ficando por ela, causando revolta das outras duas, da Paula e da Sheila, né? Também falando sobre o relacionamento da Helena com a Joyce, né? É um dos relacionamentos mais horríveis que tem de uma filha com a mãe, né? O comportamento da Joyce é horrível. Talvez seja uma das piores personagens, as personagens mais chatas do Manuel Carlos, né? Dentre vários que vêm posteriormente. Tem várias dessas personagens muito perceptíveis nas novelas do Maneco, né? Por exemplo, a Joyce pode ser comparada à Camila, de Laços de Família, por exemplo. Ou em alguns momentos com a Maria Eduarda, da Gabriela Duarte, em Por Amor, né? Em alguns momentos também, talvez ali com a Paulinha, talvez, de Mulheres Apaixonadas, pode ser também. A Isabel de Viver a Vida, a Luísa de Em Família. Então tem várias dessas personagens enfiadas ali no núcleo do Maneco, né? Nas tramas do Maneco, né? E a Joyce é uma peste, né? Ela maltrata a mãe, ainda mais depois que ela descobre uma parada da mãe, né? Um segredo. E ela vai maltratar a mãe em vários momentos, dando muita raiva no público, né? Que é uma personagem, assim, detestável, né? Causando muita revolta ali. E só que no decorrer da trama, ali lá já caminhando pro final, elas vão tentando se entender, né? Mas o período da novela, praticamente boa parte da novela, é Joyce maltratando demais a Helena. Ainda mais sendo a Helena muito gostável, talvez ela seja a Helena mais gostável das novelas do Maneco, né? E essa é a história de amor, né? A trama central da novela, né? Esses embates de relacionamentos, né? Essa briga, essa certa rivalidade feminina em busca desse homem que é o Carlos, que é o Zé Maia, mais um personagem do Zé Maia que está ali envolvido com várias mulheres, né? Foi assim, em Laços de Família, né? Com Pedro ali, né? Esse Pedro bem mais machista, né?
o César Andrade de Melo, de Mulheres Apaixonadas, tá ali Helena, Luciana, a Laura em torno dele, tem o Greg ali de Páginas da Vida, tem o Marcos de Viver a Vida, então são vários personagens, Zé Maier, né? E logo o primeiro ali, o Carlos Moretti, né? Que foi o primeiro personagem do Zé Maier dentro da história do Maneco, né? E depois foi se prolongando em outras novelas do autor, né? Essa é a trama central de História de Amor, né? Para falar, tem outras questões de História de Amor, que são os mexões sociais, que sempre acontece nas novelas do Maneco, né? Um dos principais, né, é a história do Assunção, né? O Assunção, que é o marido da Helena, como eu falei anteriormente, né? Ele é um esportista, né? Só que ele já está mais parado, é um atleta que já está se aposentando, digamos assim, né? Ele é um atleta, só que ele fica paraplégico após um acidente de carro, né? E assim, ao invés de ele ficar deprimido, né, por conta da sua condição, né, da sua deficiência, ele busca digamos assim, uma sobrevida através do esporte, né? E ele acaba assim usando o esporte como instrumento de sua reabilitação, né? Então ele não fica ali debilitado, não. Ele vai, através do esporte, conduzindo sua trama, e o Maneco ali mostrando através do esporte que a sobrevida, a luta ali de uma pessoa com deficiência, que ela pode fazer várias coisas, não se limitar a ficar, digamos assim, só a sua paraplegia, né? Digamos assim, a sua deficiência. E o Assunção, nessa busca, nessa condição nesse salvamento através do esporte, ele acaba por abrir várias campanhas ali, né? O autor acaba vendo ali o esporte de uma maneira que possa salvar vidas, não só de pessoas com Assunção, como foi na novela, como em outros tipos de situações de pessoas, né? Tanto que ali na parte final da novela, o Pelé, né, que na época era ministro do esporte ali no Brasil, ele participa da novela numa entrevista que o Assunção faz com ele, né? E isso movimentou bastante a trama de História de Amor, mostrando esse mexão social do esporte sendo um instrumento digamos, de salvação ali, de viabilizar a vida do Assunção, que ficou paraplégico, né? Outra trama social que ficou bem evidente foi a da Marta, que é interpretada pela Bia Nunes, né? Que ela acaba sendo diagnosticada com câncer de mama, né? Essa história, a Marta, que é muito amiga da Helena, né? Por sinal, ela acaba por fazer com que exames preventivos, já que a novela estava fazendo um enorme sucesso, fossem aumentados ali na época, né? E assim, as novelas do Maneco, não só História de Amor, mas Em Por Amor, Laços de Família, por exemplo, com a leucemia da Camila, Mulheres Apaixonadas, como o Estatuto do Idoso, com os avós, o Leopoldo e a Flora, né? Vários mexãs sociais, o Maneco tem dessa característica de colocar esses mexãs e assim esses mexãs, digamos assim, ir para frente, ser mais declarado, fazendo com que a novela aborde sistemas sociais e acabe sendo de uma maneira super positiva essa exposição desses temas, para que a sociedade evolua nessa questão, né? E o Maneco tem muito desses mexãs em suas obras, que foi muito bem sucedido em sua maioria, né? Bom, essa é a minha análise ali, a minha história contada sobre História de Amor, né? Eu demorei um pouco para trazer o vídeo, né? Eu estou gravando na quinta-feira, já passando o 4º capítulo da novela, um pouco de atraso, né? Eu até peço desculpas, né? Eu quero trago antes do primeiro capítulo, né? Só que aconteceu algumas coisinhas que me atrasou um pouco, né? Mas aí eu estou quitando agora, trazendo a trama da novela do Maneco, que assim, é uma das melhores novelas do Maneco. Eu já faz tempo que eu vi essa novela, né? Mas eu lembro muito bem de alguns trechos, perdão. Só que, assim, eu super recomendo, é uma das outras, mas
inúmeras novelas do Maneco ali, trazendo a crônica do cotidiano, né, como foi Por Amor, Mulheres Apaixonadas, Laços de Família, e assim, vale muito a pena ver. É uma novela das 6, foi na época, né, tanto que isso até emperrou um pouco o que seria a história principal de História de Amor, que seria a trama que foi em Laços de Família. História de Amor inicialmente ia ser a trama da mãe e a filha disputando um mesmo homem, né? Essa trama passou a ser de Laços de Família, por quê? Porque o Ministério Público achou melhor não passar essa trama, né? Que é uma trama muito pesada por das 6. E o Maneco segurou essa trama e jogou anos depois em Laços de Família, e mudando ali a trama de História de Amor nesse conteúdo que eu acabei de contar para vocês, entendeu? Então foi assim a designação, né, da história de História de Amor. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like se vocês gostaram do vídeo sobre História de Amor, novela que está passando no Viva, como eu falei, no horário de meio-dia e 15. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Opinando, comente sobre o que você acha sobre essa novela, compartilhe esse vídeo, mais uma vez se inscreva no canal e ative o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal, tá ok? Bom, gente, mais uma vez muito obrigado, um grande beijo e tchau!